Bom dia a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Pode sentar. Que bom que você nos visita nessa manhã. Quem nos visita, levanta a mãozinha aí só para eu ver. Amém. Que bom que você está conosco também pelo canal do YouTube. Que bom que você compartilha desse momento especial na presença do Senhor, adorando ao Senhor na sua casa. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômios. Tem esse livro aí, tá? Tem. Então, bem no início da Bíblia. Deuteronômios, capítulo 6. Nós vamos meditar nesse livro nesta manhã. Deuteronômios, capítulo 6. Gente, quem tem filho, a gente passa um sufoco, não é verdade? É ou não é? Aí quando eles vão para o momento da escolinha, é o momento que a gente dá uma dá uma respirada. Mas filho é isso mesmo, é energia, é alegria, é vida, e a gente precisa se alegrar porque nós temos eles. Eu tenho a Alice, né, 3 anos, o Davi, são etapas diferentes, mas a gente sobrevive, dá tudo certo, amém? Você crê nisso? Diga amém, então, se você crê. É um desafio a gente ter filho, ainda mais nos dias de hoje. O que você observou no vídeo que você assistiu? Fala com a missionária aqui. O que você observou no vídeo que você assistiu? Há pouco tempo que nós assistimos. O que nós vimos? Exemplos que são seguidos. Às vezes o exemplo é bom, às vezes o exemplo não é, mas ele sempre é seguido. Porque os nossos filhos são a nossa plateia, são o nosso público. E eles estão sempre nos olhando. Então olha para o pai ou para a mãe ou para a pessoa que está do seu lado e diga assim: os seus filhos estão sempre te olhando. Ei, que desafio. E aí por isso a mensagem desta manhã, lar, a nossa primeira escola. Deus confiou a nós que já somos pais, você talvez esteja aí aguardando a sua hora, mas Deus confiou a nós que já somos pais a responsabilidade, uma solene responsabilidade, um privilégio, não é verdade, Ismael? De ensinar os nossos filhos, de criar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. Ele deu isso a nós. Esse é o nosso primeiro ministério. Quem gosta de cantar, levanta a mão aí. Como é bom, né? A gente chega na igreja, o que a gente quer? A gente quer participar do quê? Do louvor, porque todo mundo gosta de cantar, não é verdade? Com raríssimas exceções, todo mundo gosta de cantar. Ou então quer receber na porta. Mas o nosso primeiro ministério, aonde tudo começa, é na nossa casa. É ali que tudo começa. E esse precisa ser muito cuidado. Então, vamos ver o que diz em Deuteronômios, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao 9. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, comenta aí se você está conseguindo ouvir bem. Comenta aí se você está nos vendo direitinho. E se você já encontrou a palavra em Deuteronômios, capítulo 6, versículo 1 até o 9. Eu vou ler aqui na minha versão é NVI. E aí, estarei lendo agora. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças, que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês as cumpram na terra para o qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, os seus filhos e os seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo que lhe irá bem, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, Israel,
O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-os na testa. Escreva nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Vamos orar? Senhor, nós cremos que a tua palavra, ela é verdade, ela é luz para o nosso caminho, Senhor. Nos mostra, Pai, a tua vontade, Senhor. Nos corrige, nos ensina, nos inspira, Pai. E, Senhor, fortalece a nossa caminhada, para que dia após dia possamos cumprir a missão que o Senhor nos deu. E aqueles que ainda não têm filhos, Pai, mas têm sobrinhos, têm seus afilhados, Senhor, que possam, em nome de Jesus, lembrar daquilo que a tua palavra, os teus decretos nos ensinam. Nós queremos viver a tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Ensina de dia e de noite. Amarre com um sinal nos braços e prenda na testa. Gente, não é para sair amarrando para as crianças a Bíblia no pescoço com uma corda. E não é para botar na testinha também. Isso aqui é uma figura de linguagem, tá? É uma forma de dizer que a palavra precisa estar na mente. Nós temos que alimentar essa mente, esse coração. Resumindo, nós precisamos pastorear os nossos filhos, porque essa é uma missão nossa. E é interessante, porque aqui diz assim, ó, no versículo 7. Ensine-os com persistência aos seus filhos. O que é persistir? O que é persistir? É insistir, é não desistir, é entender que vão ter momentos que eles vão querer assistir outras coisas e não vão querer olhar e nem ler e nem estar voltado à palavra, muito menos à voz de Deus. Mas nós não podemos desistir, nós precisamos persistir. Mas não é para ameaçar ler a Bíblia, não é para dizer, se tu não ler a Bíblia, eu vou tirar teu celular. Se tu não ler a Bíblia, tu vai ver o teu. Não é isso. É estar junto, é ensinar através daquilo que eu também vivo. É viver aquilo que a palavra diz para que ele possa se inspirar e ter o desejo de caminhar com o Senhor. Porque é fácil falar, não é verdade? Agora, quando eu vivo esse exemplo, fica muito melhor do meu filho entender. E esse é o nosso desafio. Aqui diz assim no versículo 7, parte B. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Em todo o tempo, meus irmãos, nós precisamos ensinar. É você estar lá na roça, capinando, é você exaltar o Senhor com aquilo ali, ensinar para Ele que quando a gente planta, a gente colhe e que no tempo oportuno nós vamos colher. É mostrar a palavra de Deus manifesta naquilo que eu estou fazendo. Sabe que eu me recordo de uma situação que quando eu era pequena, eu ainda não era convertida, mas eu me recordo que eu tinha um brinquedo daqueles, sabe aqueles de pega-pega, que segura assim, que apertava assim a mão, ele não fazia nada, só apertava nas costinhas e ele abria a mãozinha. Era só. Mas era o meu xodó. Eu amava brincar com aquilo. Era um Snoopyzinho. Aqueles que já beiraram os 40 sabem do que eu estou falando, né? O Snoopy. Né? Quem lembra do Snoopy? Eu brincava com o Snoopyzinho e aquela cabecinha caía, porque era um bonequinho baratinho. Eu tinha o meu irmão tinha o dele. E numa dessas caiu a cabeça do meu e ele disse que o dele era o meu e o meu era o dele, enfim, porque ele queria o meu. E aí eu fiquei desesperada. E eu cheguei diante do meu pai e disse, pai, o mano pegou meu Snoopy. O pai olhou,
e achou uma oportunidade de nos ensinar a palavra. E mais tarde eu fui entender que aquilo era uma história bíblica. Ele sentou diante de nós e olhou o seguinte: esse é teu e esse é teu. O teu está inteiro e o teu está quebrado. E ele disse o seguinte: eu vou tirar a cabeça e vou dar metade para cada. Pode ser assim? E o meu irmão, na inocência, disse: pode ser sim. Porque fica justo, né? Eu não tenho, ela não tem também. Só que eu fui tomada de uma dor porque eu queria inteiro meu bonequinho. E aí eu disse para ele, não, então dá para ele o boneco. Eu fico sem. Meus queridos, isso é uma história bíblica, aplicada na minha vida, na minha infância. Sabe o que é isso? Isso é a história das duas mulheres que elas estavam morando na mesma casa, tiveram um bebê, e o que aconteceu? Durante a noite, uma delas, ao virar, acabou pressionando a criança acabou falecendo. O que ela fez? Ela trocou o bebê com a outra que morava na mesma casa, porque eles haviam tido os bebês no mesmo tempo. Quando ela trocou o bebê, a mãe, quando acordou, olhou e viu que o bebê não era o dela. Porque a mãe conhece seu filho, a mãe conhece sua cria, não é verdade? Não vem com essa história de que filho é tudo igual. Não é. Ah, como não é, né? Quem tem mais de um sabe que não é. Gente do céu, o que aconteceu? Aquelas duas mulheres resolveram levar o caso até o rei. Quem era o rei que eu estou falando? Salomão. E Salomão, tomado em sua sabedoria, fez o quê? Pegou e pediu para o soldado: traz espada, vamos resolver esse negócio. Parte no meio, cada uma leva metade do filho vivo. Sabe o que aconteceu? Aqui não era a mãe, disse o seguinte: pode ser. Porque, afinal de contas, ela já não tinha mais. Agora que era a mãe, disse o quê? Não, deixa o meu filho vivo. Por isso Salomão era tão sábio. Né? Ele ouvia a voz de Deus, ele fazia segundo a vontade de Deus. E aí ele deu para aquela mãe o filho, porque ele viu que aquela mãe era verdadeiramente a mãe do bebê. Percebeu uma história simples, mas relatada na infância, que marcou a vida da criança, marcou a minha vida. Eu nunca mais me esqueci. É isso que se espera dos pais, que a gente viva a palavra de Deus. Então, o lar é a primeira sala de aula que uma criança tem. A minha pergunta para você nessa manhã: como é que está a sua sala de aula? Como é que ela está? Tem alguma coisa dentro da sua sala de aula, ou seja, da sua casa, que não deveria estar lá? Tem alguma coisa que não deveria estar lá? Que tipo de sala de aula os pais querem para os seus filhos? Agora nós estamos em casa dando aula para os nossos filhos. Agora a gente entendeu o valor de um professor. Não é verdade? A gente não vê a hora dessas crianças tudo poder voltar para a escola. Sem Covid, né? A gente não quer passar por essa angústia. Mas a gente percebeu o quanto é difícil ensinar. Porque eu já estou ensinando o meu filho a ter caráter. Agora eu preciso ensinar também conhecimento da escola. Que antes era da escola, agora foi delegado a mim novamente. Que nunca deveria ter saído. Porque eu sempre deveria ter o meu compromisso de acompanhar o meu filho em todas as áreas. Por isso que não sofremos tanto. Não é verdade? Nós não estamos só ensinando os nossos filhos caráter e conhecimento da escola. Nós também estamos trabalhando, porque nós não paramos, não é verdade? Eu sei porque eu sou professora, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus 2 filhos, e é cada um com uma atividade, e é totalmente diferente, e ó, se vira nos 30. Te vira. E dá um suador. Então, os pais, eles devem tornar o lar uma sala de aula onde as crianças possam aprender o que Deus quer que elas aprendam. Então, o primeiro ponto dessa manhã: o lar é a primeira sala de aula que as crianças têm. Pense na sua casa e pense aí, você e Deus: Senhor, o que tem lá em casa que precisa melhorar? O que tem lá em casa que não era para ter? O que tem na nossa sala de aula lá em casa que precisa mudar, Senhor? A segunda coisa que eu quero dizer para você é que o primeiro curso a ser ensinado no lar é a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Porque mesmo que ela cresça, o que vai acontecer? Não se desviará dele. Quando eu ensino a palavra de Deus,
Os meus filhos vão passar pela adolescência. Eles vão passar por momentos difíceis. Talvez, em nome de Jesus, que não aconteça isso conosco. Mas talvez vai chegar um momento em que eles vão ser influenciáveis por coisas que não devem. Mas se ele tiver a palavra atada na mente e no coração, mesmo quando ele estiver longe cometendo pecado, ele vai lembrar daquilo que foi semeado no seu coração. Amém? Amém? E ele vai voltar porque ele vai ficar constrangido. Porque a gente fica constrangido quando a gente conhece Jesus. Deus quer que os pais ensinem os filhos. Essa é uma missão minha. Essa é uma missão sua. E nós não podemos delegar a outros. É eu, é você. Eu sou a mãe, eu preciso ensinar. E vou te dizer uma coisa, o inimigo adora afrontar para que você desista. Ele não quer que você se comprometa com seu filho. Ele vai tirar o seu tempo, ele vai tirar a sua paciência. E as crianças têm tirado as nossas paciências, né? Será que é só eu que estou passando por isso, gente? Socorro. Levanta a mão aí quem é a mãe que anda com o cabelo arrepiado, porque hoje eu estou de escova. Levanta a mão. Levanta. Pode levantar a mão que eu quero orar por você. Eu estou junto, minha irmã. Pode levantar a mão. Quem mais aí anda arrepiada? É ou não é? É difícil, não é? Gente, quando as crianças iam para a escola, a gente dava uma respiradinha. Agora é direto. Quem é a mãe que consegue ir no banheiro sozinha? De verdade. Eu faz tempo que eu não consigo. Sim ou não? A gente consegue fazer alguma coisa diferente quando a gente foge e vai arrumar o cabelo fora. Sim ou não? E se bobear, aquele junto grudado na perna. Vocês lembram do ditado que dizia o filho na barra da saia? A gente não usa mais saia, agora a gente usa calça, né? Modernas, né? Irmãs, a barra da saia era porque a mãe estava lá cozinhando e tinha aos 10, 11, as escadinhas, tudo agarrado na barra da saia. Elas já viviam isso. Não mudou. Filho é dependente de mãe. O problema é que tem mãe que está delegando esse papel para muitas outras pessoas, menos para si. Então você está pagando um preço, mas o Senhor vai te honrar, viu? Amém? Você crê nisso? Crê nisso? Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Vai passar. Eles vão crescer. E a gente vai respirar um pouquinho melhor. Mas ele vai lembrar da mãe que teve com ele o tempo todo. Ele vai lembrar da comidinha gostosa que a mãe fez. Ele vai lembrar o quanto tu investiu tempo. Não é fácil. Não é fácil. Terceira coisa, os pais devem ser os primeiros professores dos seus filhos. Acabei de falar sobre isso. Nós é que temos que instruir. Só que os pais não podem ensinar o que não sabe. Eu trabalho com escola. Sabe que tem gente que fica com muito receio de entrar na sala de aula para ensinar algo. Sabe por quê? A insegurança vem do desconhecimento. Quando eu não conheço algo, eu tenho medo. Se eu pedisse para um de vocês virem aqui ministrar sobre o texto de Deuteronômio, se você conhece a palavra, tudo certo. Se você lê a palavra, se você se aprofunda na palavra, você faria. Agora, se você nem lembra se tem o livro de Deuteronômios, o que ia acontecer? Puf, colapso nervoso, ia desmaiar, o coração ia acelerar, ia ficar suado, ia ficar difícil. Porque se eu não me aprofundo, se eu não busco conhecimento, eu não tenho segurança para ensinar. Então, pais, nós precisamos nos aprofundar dia e noite nisso aqui. Ó. Estudo da palavra. Por isso que é para estar no pescoço e na testa. Dia e noite. Incansavelmente. Nós não podemos ensinar aquilo que nós não vivemos. Tem gente que sai da igreja aqui e já sai falando. Ah, tu viu lá que tinha uma luz lá que estava... que não sei porque que apaga aquela luz lá. Não, tu viu o pastor? Ficou andando para lá e para cá. E a missionária? O sapato dela não estava combinando com a blusa. Hoje eu vim combinando, né? Bonitinho. Aí a criança está ouvindo lá. O pai e a mãe falando. Acho que ele vai querer ir para a igreja. Ele já vai aprender a reproduzir aquilo que para ele é comum. Falar mal dos outros. Viu? O Luizinho estava tocando. Viu lá? Que ele pegou o violão daquele jeito, assim, assim, assado. Olha o vizinho, tu viu o que aconteceu com o vizinho? Olha porque a fulana, olha porque a Beltrana. Eu sei que isso não acontece aqui, mas em alguns lugares acontece. A gente precisa cuidar da nossa língua. Do olhar de julgamento. Porque os nossos filhos estão nos
olhando. Aí você ensina lá para ele que não pode mentir, mas você mente. Você ensina para ele que não pode cobiçar a mulher do próximo, mas você já sai olhando a perdição que está passando. Porque é perdição, né? Porque quem larga uma guerreira por uma aventura é uma coisa muito complicada. Não é verdade? Só que ele está te olhando. Ele está sempre te olhando. Até quando você acha que ele não está. E vou dizer mais para você. Toma cuidado. Eu tenho um de 10 anos para 11. Às vezes você pensa que ele não está ouvindo, ele ouve tudo. Experimenta falar em código. Vocês já falaram em código? Às vezes eu tento falar em código com meu filho. Gente, eles entendem códigos, é uma beleza. Tudo aquilo que não é para eles saber, que não é para eles ficarem sabendo, se você falar em código, ele vai saber. Ele sabe, porque eles estão sempre ligados. E se você falar bem baixinho, o ouvido é despertado assim a prestar atenção. Eu nunca vi. Funciona. Vocês obedecem à palavra de Deus, pais? Hoje é dia das mães. Tem mãe aí que é mãe e pai. Tem pai que é pai e mãe. Mês da família. Nós precisamos ter um compromisso muito sério com os nossos filhos, com a nossa família. Uma família não é transformada se não há leitura da palavra de Deus, se não há oração dentro de casa. Oração, orar e ter ação. Quer transformação? Tem que ler a Bíblia. Se não lê a Bíblia, não ouve a palavra de Deus. E se não ouve a palavra de Deus, não ouve a voz de Deus, não tem transformação. Aí a gente reclama. Deus não fala comigo. Ah, vai falar? Você não fala com ele. Você não para ouvir ele. Então a coisa fica complicada. Quarto ponto. O laboratório, o experimento da vida dos seus filhos é a vida. Gente, quem é pai e mãe comprometido é nosso desespero, não é verdade? É ou não é? Porque a gente sabe que eles vão sair por lá, por aquela porta da nossa casa, e você não tem controle sobre a vida do seu filho. Essa é uma verdade. Fica achando que porque ele tem um celular, você localiza ele. Localiza nada. Eles trocam de celular, eles desligam o localizador. Quer ver? Eu vou provar para você. Fecha os olhos, dá um pulinho no passado e lembra de tudo que você enrolou teu pai e tua mãe. Talvez até hoje eles nem saibam. É ou não é verdade? Nem olha se eles estiverem aqui. Se eu, como filha, enrolei meu pai e minha mãe, por que eu acho que eu sou tão esperta que meu filho não pode me enrolar? Então, acredite naquilo que eu vou te falar agora, porque isso é a palavra de Deus. Entrega o teu filho para o Senhor. O que os Ismael e Natália fizeram hoje, consagraram o filho deles para o Senhor. Isso é tudo que nós podemos fazer. É consagrar o nosso filho ao Senhor. Nós precisamos consagrar. E consagrar envolve apresentar diante do Senhor, orar, ensinar, que dá trabalho. Ensinar dá trabalho. Não vem achando que não dá trabalho. Dá trabalho. É que nem oração. Oração é serviço. Não dá para ir para a guerra sem segurar as armas. Dá trabalho. Orar dá trabalho. Ensinar filho dá trabalho. Não quer trabalho, não tenha filho. E pense. Aquele ditado, não há lugar melhor que o nosso lar. Tinha uns quadrinhos bonitinhos na parede. Você pode ler e você pode dizer isso? Não há lugar melhor do que o nosso lar. O seu filho, a sua esposa, o seu marido, as pessoas que habitam no mesmo espaço que você, eles podem dizer isso. Não há lugar melhor que o nosso lar. A tua casa está cheia da presença do Espírito Santo. Quando alguém entra na tua casa, a pessoa diz assim, nossa, mas eu gosto demais de estar aqui. Eu sinto uma paz aqui neste lugar. Existe isso? Ó, eu sou casada com um pastor, mas não existe uma nuvem de glória em cima da nossa casa. Se não orar, não buscar, não chorar na presença de Deus, eu tenho tempestade. Gente, eu já falei para vocês, eu não casaria comigo mesmo, Deus livre. O homem vai direto para o céu sem julgamento. Né? Eu sei meus defeitos. E você reconhece os seus defeitos? Porque tem gente que diz assim, eu casaria comigo mesmo. O problema lá em casa é marido, né? Tudo seria perfeito se não fosse marido. O problema é o quê? Faltou o quê? Olhar para dentro de si. Porque o problema começa com a gente. Às vezes a gente quer achar no outro, mas o problema começa em mim. Eu preciso ser transformado dia após dia. Eu preciso ter longanimidade. Eu preciso me comprometer. Você tem orado pelo seu marido?
tão desafiador, né? A gente vai lá e dobra o joelho. Senhor, transforma o coração daquele homem. Muda o coração daquele homem. Aí você vai ver, ele vai mudar o seu coração. Amém? Não adianta dizer fala a Deus para ela. É para todos nós, não é verdade? É ou não é, meus irmãos? Falar de família é falar de problema. Sim ou não? Porque família tem problema. Eu fico tão preocupada quando a pessoa diz assim, a minha família não tem problema. Eu fico pensando, Deus, por que tu não levou ainda? Tá tão perfeita, leva logo. A minha tem. Porque todas as famílias têm. Lembra que eu já disse aqui, existem famílias que funcionam. Aquela do comercial da Doriana, linda e maravilhosa. Onde a mulher acorda, vocês já viram, gente? Eu fico impactada. A mulher acorda de manhã cedo, maquiada, com chapinha, perfeita, e os filhos vão e levam assim o café da manhã. Vocês já viram? Senta, toma um café da manhã, e ela tá linda, maravilhosa, e dá um beijo ainda de amor no marido. Nem escova os dentes, não sei como é que acontece esse negócio, mas tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Funciona na propaganda, na televisão. Na realidade, o que a gente faz? A gente tem misericórdia do marido, acorda de manhã, escova os dentes, depois dá o beijo. É ou não é? Sim ou não, irmãos? Acontece com vocês? Porque a nossa vida, ela é real. A nossa família, ela é real. E nós precisamos lembrar disso. Então, aí segue umas dicas para que a gente possa juntos pensar. Primeira dica, tenha diálogo aberto com seus filhos. O problema, eles não têm que contar para o melhor amigo, a melhor amiga, e sei lá, para estranhos. Ele tem que chegar em você, ele tem que chegar e dizer assim, olha, pai, eu fiz uma burrada, aconteceu isso. E em vez do pai dizer aquela frase que todo filho gosta, eu te avisei, aí guarda essa frase, engole o seu orgulho e diz, certo, como eu posso te ajudar? Vamos orar juntos sobre isso. O que você pensou em fazer para poder consertar isso? Eu estou aqui. Lembra do pai do filho pródigo? Diálogo aberto. Onde há diálogo, onde há comunicação, existe uma família que funciona. Certo? Proximidade entre pais e filhos. Ninguém vai substituir o teu papel de mãe. Ninguém vai substituir o teu papel de pai. É você, é com você. Você tem que ficar junto com o seu filho. Vai chegar um momento que você vai ter que desligar tudo. Vai ter que dizer para todo mundo, olha, agora não dá. Porque agora eu preciso ter um tempo com o meu filho. E você tem um dia de 24 horas e não fica se iludindo, porque eu estou sempre com o meu filho. Estar sempre com o seu filho não significa estar aqui, ó. Eu não estou aqui. Se eu estou aqui, eu não estou com o meu filho. Significa desligar e ter um tempo com ele. É se envolver no mundo dele. É entrar no mundo dele. Se você não tem filho, pense sobre isso, dá trabalho. Terceira dica, tempo de qualidade juntos. Você pode ter 1 hora que seja com seu filho, mas tem que ser de qualidade. Tem que estar inteiro. Ninguém gosta de um namorado, de um marido, que não te olhe nos olhos. É ou não é verdade? Os filhos também, sabia que os filhos também precisam ser olhados nos olhos? Inteligência emocional para lidar com os conflitos. Eu tenho pedido muito a Deus esse item. O Davi e a Alice têm assim, temperamentos totalmente diferentes. É o sol e a lua, a água e o vinho, dia e noite. O Davi é aquele mar manso. Mas também eu me preocupo, porque as águas paradas são as mais profundas, né? E a Alice é aquela tempestade. Ela chega chegando. Davi já é mais discreto. Então eu tenho pedido para o Senhor, Senhor, se o Senhor deu essas características para ela, me ensina a entender. Senhor, me ensina a ter paciência com ela. Você já viu aquele pai que quando o filho nasce assim, ai, tão lindinho, dá vontade de comer, tão bonitinho, né? Aí depois cresce e diz o quê? Porque que eu não comi. Não é verdade? Era tão bonitinho. Agora não dá mais. É isso, gente. Eles estão aí. Os nossos terroristas abençoados. Então pede sabedoria. Eu tenho pedido inteligência emocional. Às vezes ela está sapateando. Que eu não vou botar essa roupa. E eu fico ali, Senhor, não me deixa recuar. Senhor, não me deixa recuar. Senhor, não me deixa recuar. E eu fico calma. Senhor, traz paz, traz calma, Senhor. Ai, não me dá força. E aí daqui a pouco ela recua.
E eu fico orando. Ô, Senhor, tira esse espírito de rebeldia em nome de Jesus. Daqui a pouco ela para. E quando ela para, eu digo, filha, eu te disse, é essa roupa, então não tem escolha. É isso aí mesmo. E aí ela veste. E dá tudo certo. Vocês acham que chega aqui, tá bonitinho, né? O filho do pastor sentadinho assistindo o culto, a filha quietinha no colo da missionária. Que bênção, né? Eu não dei nada, não dei calmante, eu não hipnotizei, sei lá o quê, não fiz nada. Eu oro. E dou limite. E às vezes eles tiram até o meu limite. Interesse pela coisa do outro. Isso é para todo mundo, não é só para o filho, é para o marido também. Você sabe o que seu marido mais gosta de assistir? Você sabe o que faz seu marido sorrir? Você sabe o que seu filho mais gosta de fazer? Você sabe o que o seu filho mais gosta de assistir na televisão ou no celular? Qual o joguinho preferido dele no celular? Você não sabe. Então hoje você precisa descobrir. Porque se você não sabe, é porque você não está envolvido com o mundo dele. Porque todo mundo sabe, menos eu e você. A gente precisa se envolver com o mundo deles. O mundo nosso nem sempre é o deles. Aliás, na maioria das vezes nem é o deles. Mas eles precisam conhecer a palavra. Porque aí a gente vai estar em sintonia. Todos possuem obrigações domésticas. Deixa eu frisar bem isso aqui. A obrigação do lar não é só da mãe. Nós somos uma comunidade dentro de casa. E todos precisam ajudar. Todos precisam ajudar. Quem tem que arrumar a cama do seu filho? É o seu filho. Se você está arrumando a cama do seu filho, você está treinando um futuro marido ou uma futura esposa que vai ser escorado. Quem tem que arrumar a cama do seu filho é o seu filho. Quem tem que aprender a juntar as roupas sujas para lavar, você pode lavar, mas quem tem que aprender é eles. Porque nós treinamos eles para a vida. E se você morrer amanhã, vai morrer de fome, missionário, porque não sabe cozinhar. Você está treinando seu filho para a vida? Lembre disso. As decisões têm que ser tomadas em conjunto. Esse item aqui é um item que me faz pensar muito. Eu já vi muito casal dizer assim, nós vamos nos mudar de cidade. Aí eu digo, tá bom, mas e os amigos dos teus filhos, a escola, enfim? Ah, missionário, a gente precisa se mudar. Eles sabem? Não, a gente nem falou. Aí depois não quer filho rebelde. Sabe por quê? Porque as decisões não foram tomadas em conjunto, não foram tomadas com oração, não há sensibilidade daquilo que está acontecendo. Às vezes ele nem sabe que você está cheio de dívidas. Está te pedindo um celular de quase R$1.000, mas nem sabe o que está acontecendo com você. Por isso que nós temos que ensinar a Escritura. Por isso que nós temos que caminhar juntos em unidade. Meu filho apaga a luz, não é porque eu fico dizendo apaga a luz. É porque ele sabe que a conta vai vir alta. Ensina a consequência para ele, que ele vai ver e ele vai se envolver. Certo? Amém? Amém? Apoio mútuo. Apoio emocional mútuo. Seu filho pode estar passando por depressão, gente. Existe um momento que nós estamos vendo de solidão dentro de casa. Às vezes a criança está vivendo solidão, o adolescente está vivendo em solidão. E nesse momento, às vezes, é necessário buscar ajuda profissional. Nem tudo é espiritual. E eu preciso me posicionar como pai e mãe e não achar que é frescura. Eu preciso me posicionar a auxílio mútuo. E se fosse eu a viver isso, como eu queria que ele visse como frescura? Porque um dia você também pode estar no lugar. E ele vai ver como frescura. Aquilo que você fizer, ele vai achar que é o exemplo, normalidade. Por isso que nós precisamos ensinar o padrão de Jesus. Porque nós somos imperfeitos. E por último, precisa existir o perdão no lar. Eu amo os meus pais. Eu não posso olhar os defeitos dos meus pais. Ai, Senhor, eu perdoo os meus pais. Ah, Senhor. Isso tem que ser tão natural, porque eles são falhos tanto quanto eu, que eu não preciso expor os meus pais. Eu preciso compreender que eles são falhos, mas eu também sou. Que eles nunca foram pais e eles estão vivendo isso e é muito difícil para eles e vai ser para mim também. Então eu preciso perdoar. E isso tem que ser natural no meu coração, porque Jesus fez isso por mim. Amém? Então, comece nesse momento refletindo. Quem eu sou diante de Deus? Como está a minha sala de aula? A minha casa? O que tem lá dentro que precisa ser corrigido? Enquanto as crianças estão pequenas, a gente consegue desentortar os galhozinhos. Depois que vira figueira, não tem como.
Aí só vai. Tem que orar pela misericórdia de Jesus. Mas enquanto são pequenos, meus irmãos, enquanto come teu feijão, tu dá educação. Eu não quero ir na igreja, eu não quero amar o Senhor, eu não quero, não quero o quê? Ensina amor, mas ensina amando. Você só vai conseguir que ele entenda o que é amor se você amar. Ele só vai ler a Bíblia se ele estiver vendo você ler a Bíblia. Ele só vai viver a Escritura se ele vê que você vive a Escritura. Porque falar é fácil, fazer é muito difícil. Encerro dizendo, não delegue para outros. A missão que Deus deu para você é muito desafiador educar um filho. Então pensa antes de ter mais. Porque eu já terminei minha contribuição, né, marido? A gente já terminou. 2 tá no meu tamanho aqui, não dá mais. E eu tenho uma missão bem grande com esses 2 filhos. Eu quero fazer o meu melhor diante de Deus. Meus irmãos, eu já estou sendo provada. Meu filho tem 10 anos, olho azul, coisa mais linda, né? Para mim, ele é lindo. Para a mãe, o filho não pode ser bonito. Pode não ser bonito, mas para a mãe vai ser sempre lindo, não é verdade? Aí já tem o quê? Tem os gavião andando perto das gavionas também, né? Aí já começa a voar rasante. Eu acho, voar rasante. Daí a gente tem que começar a orar. Aí um dia desse apareceu lá a moça convidando ele para um aniversário. Eu vou botar ele num aquário, meus irmãos? Eu vou fechar ele? Ou eu vou olhar e vou dizer assim, Senhor, está na hora de eu colher aquilo que eu semeei. Se você não semear, não espera por resposta. Porque se tu não plantar, tu não vai colher. E como eu sempre digo aqui, a gente não pode mudar a nossa colheita. Não é verdade, irmão Ademir? É? A gente colhe aquilo que a gente planta. O irmão Ademir me ensinou a plantar couve, dar umas couves lindas. Agora está na hora de dar um jeito lá de novo. Couve já passar do tempo, certo? Eu tenho que plantar de novo, né, Ismael? Senão não vou colher. Você pode não colher agora coisas boas porque você não semeou coisas boas. Mas você pode mudar a sua semeadura. Então muda hoje. Semeia coisa boa para você ter uma boa colheita. Vamos ficar de pé, eu quero orar pela sua vida. Não se culpe se até agora a coisa não foi boa. Mas ajusta a tua semeadura, porque dá tempo. Quando chegar em casa, olha bem no olho do marido, olha bem no olho do seu filho, olha bem no olho dos seus pais. Eu não sei com quem você mora, mas lembre-se que nós somos falhos e que o Senhor conta conosco. O Senhor olha para nós e Ele nos deu uma missão. Então a sua missão não é para o vô e para a avó, é para você, é para mim. A gente pode ter a ajuda do vô e da avó, mas a nossa missão é nossa. E a gente não pode dar para outros. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra constrange o nosso coração. Que a Tua palavra nos ensine dia após dia. Eu peço em nome de Jesus, por inteligência emocional vinda do alto. Na minha vida, Senhor. Para que eu tenha entendimento da Tua vontade diante das características que o Senhor deu aos meus filhos. Senhor, sonda o coração de cada um dos irmãos que estão aqui, estão colocando diante de Ti aquilo que eles precisam, Senhor. Eu não sei o que eles precisam, eu não estou dentro dessas casas, mas o Senhor está. E eu sei que o Senhor ouve a nossa oração. Então, Deus, em nome de Jesus, ministra no coração de cada irmão a Tua paz. O entendimento de que o compromisso de ensinar a palavra aos filhos é meu como mãe. É do meu esposo como pai. Queremos fazer a Tua vontade e viver a Tua vontade. Mais do que falar dos Teus exemplos, nós queremos viver os Teus exemplos. Nos dá sabedoria, Senhor, e comprometimento diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém?